Abby e Brittany Hensel nasceram em 7 de março de 1990, em Minnesota, em uma situação extremamente rara. Eram gêmeas siamesas unidas pelo tronco. Desde o início, a medicina sabia que não se tratava de um caso comum, e sim de um daqueles nascimentos que desafiam estatísticas e expectativas. Ainda prematuras, chegaram ao mundo em condições delicadas, exigindo atenção imediata. O que para qualquer família já seria um momento de ansiedade, para os Hensel foi ainda mais intenso, pois cada decisão médica carregava consequências profundas e irreversíveis. Logo após o nascimento, os médicos começaram a avaliar possibilidades, incluindo a separação cirúrgica. Era uma alternativa teoricamente pensada para oferecer individualidade, mas, na prática, envolvia riscos altíssimos. As irmãs compartilhavam órgãos e sistemas vitais, o que tornava qualquer intervenção extremamente complexa. A possibilidade de sobrevivência independente era incerta, e o risco de perda de ambas era real. Diante disso, a família tomou uma decisão difícil, mas definitiva: não seguir com a separação. Foi um gesto que misturava amor, medo e aceitação de uma realidade que não poderia ser alterada. Essa escolha moldou todo o resto de suas vidas. Desde muito cedo, Abby e Brittany passaram a existir como duas consciências em um único corpo, cada uma com sua própria mente, personalidade e percepção do mundo. Não havia uma identidade única ali, mas duas experiências coexistindo de forma constante. O início da vida delas não foi marcado por milagres instantâneos, mas por adaptação, cuidado e incerteza contínua. 2 cérebros, um corpo, a complexidade da existência. À medida que cresceram, ficou claro que Abby e Brittany não eram uma fusão de personalidades, mas duas pessoas completas compartilhando o mesmo corpo. Abby controla o lado direito, enquanto Brittany controla o lado esquerdo. Essa divisão, que pode parecer simples na teoria, exige uma coordenação constante na prática. Cada passo, cada gesto e cada movimento precisa de uma sincronização que poucas pessoas conseguem imaginar. A sensação de dor também não é compartilhada da mesma forma. Se algo acontece em um lado do corpo, apenas uma delas sente diretamente aquele estímulo. No entanto, como o sistema circulatório é compartilhado, a saúde de uma afeta imediatamente a outra. Uma infecção, por exemplo, não permanece isolada. Isso fez com que a infância fosse cercada de cuidados médicos frequentes, sempre atentos a qualquer sinal de desequilíbrio. Mesmo com essas limitações, elas desenvolveram maneiras próprias de funcionar no cotidiano. Aprenderam a caminhar juntas, a escrever, a segurar objetos e até a dirigir, sempre com um nível de cooperação que exige paciência e escuta mútua. O que para muitos seria automático, para elas é construído em conjunto, passo a passo, decisão por decisão. Infância sob observação constante e expectativas silenciosas. Crescer em uma pequena cidade como New Germany, em Minnesota, trouxe um tipo específico de exposição. Não havia como passar despercebido. A curiosidade das pessoas era inevitável e muitas vezes invasiva. Crianças perguntavam sem filtro, adultos observavam em silêncio e a família precisava constantemente equilibrar proteção e normalidade. Os pais de Abby e Brittany tentaram, dentro do possível, oferecer uma infância comum. Elas foram incentivadas a frequentar a escola, brincar e criar amizades. Ainda assim, a atenção externa nunca desaparecia. Havia sempre olhares, comentários e interpretações sobre suas vidas. Para elas, isso se tornou parte do cotidiano, algo que não podiam controlar, apenas lidar. Em meio a tudo isso, existia também uma pressão invisível, a de representar algo maior do que si mesmas. Muitas vezes eram vistas como exceção, como curiosidade médica ou símbolo de superação. Mas, por dentro, eram apenas duas meninas tentando entender o mundo, suas próprias emoções e o espaço que ocupavam nele. Easy,
JDNEG 2. Aprender a viver em harmonia sem perder a individualidade. Com o tempo, Abby e Brittany desenvolveram uma forma muito própria de comunicação e convivência. Nem sempre concordavam sobre tudo, e isso exigia negociação constante. Enquanto uma podia estar mais cansada, a outra podia querer continuar. Enquanto uma preferia calma, a outra podia buscar movimento. Essas diferenças não eram conflitos, mas ajustes naturais de convivência. Para lidar com isso, criaram pequenas estratégias do dia a dia. O uso da linguagem refletia muito disso. Às vezes falavam como eu, quando estavam em sintonia, e outras vezes se referiam uma à outra pelo nome, especialmente em momentos de divergência. Era uma forma simples, mas eficaz, de reconhecer que havia duas perspectivas distintas dentro de uma mesma experiência física. Esses ajustes não eliminavam o desafio, mas tornavam a convivência mais equilibrada. Com o tempo, elas aprenderam a respeitar ritmos, limites e preferências. O mais importante não era a ausência de diferenças, mas a capacidade de administrá-las com maturidade e cooperação. A vida adulta e o desejo de normalidade possível. Ao chegarem à vida adulta, Abby e Brittany seguiram caminhos que surpreenderam muitas expectativas externas. Ambas se formaram na faculdade e se tornaram professoras, construindo uma rotina de trabalho estável e independente. Dentro de suas condições únicas, conseguiram estabelecer uma vida funcional e produtiva. No ambiente profissional, passaram a ser reconhecidas não como curiosidade, mas como educadoras. Isso representou uma mudança importante na forma como eram percebidas. Ainda assim, fora desse contexto, continuavam sendo alvo de interesse público e interpretações muitas vezes distorcidas. A vida adulta trouxe também um tipo diferente de desafio: lidar com a projeção constante de outras pessoas sobre suas experiências pessoais. Questões sobre relacionamentos, casamento e futuro surgem com frequência, mesmo quando não há respostas simples ou públicas para isso. Essas perguntas, muitas vezes repetidas ao longo dos anos, refletem mais a curiosidade externa do que a realidade cotidiana delas. Entre o interesse público e o direito à privacidade. Em 2025, uma única fotografia de Abby e Brittany segurando um bebê circulou amplamente nas redes sociais, gerando uma onda de especulações. Algumas publicações sugeriram interpretações sem qualquer confirmação, enquanto outras levantaram hipóteses médicas e pessoais sem base verificável. Como acontece frequentemente em situações de grande exposição, a informação se espalhou mais rápido do que os fatos. O mais importante, porém, é que nenhuma declaração oficial foi feita para confirmar ou negar os rumores. Elas continuaram sua rotina, sem transformar o episódio em espetáculo público. Ainda assim, o impacto da atenção foi significativo, mostrando como figuras públicas podem ter suas vidas interpretadas além do que realmente é conhecido. Esse episódio reforça um ponto essencial: a distância entre a vida real e a narrativa construída pelo público. Enquanto, para o mundo, elas representam curiosidade, para si mesmas continuam sendo pessoas com rotinas, responsabilidades e escolhas individuais. A percepção do público e a dificuldade de serem vistas como duas pessoas. Um dos maiores desafios enfrentados por Abby e Brittany não está apenas na condição física, mas na forma como são percebidas. Muitas pessoas ainda lutam para compreender que existem duas consciências distintas em um único corpo. Isso gera perguntas repetidas e às vezes invasivas. Questões sobre identidade, relacionamentos e futuro são frequentes, mesmo quando já foram respondidas ou não têm respostas simples. Essa insistência revela mais sobre a dificuldade coletiva de compreender sua realidade do que sobre suas próprias vidas. Para elas, no entanto, a identidade não é um dilema constante. É uma vivência diária, construída na prática, não na teoria. Elas não precisam justificar sua existência, apenas vivê-la. Uma vida construída entre limites e possibilidades.
A história de Abby e Brittany Hensel não é definida por tragédia ou milagre, mas por continuidade. É uma vida marcada por adaptação, aprendizado e convivência constante. Desde o nascimento, enfrentaram desafios médicos reais, mas também construíram uma trajetória de crescimento, educação e trabalho. O mais importante em sua história não é a curiosidade externa, mas a forma como desenvolveram autonomia dentro das condições que possuem. Elas não são uma exceção apenas pela condição física, mas pela maneira como transformaram uma realidade complexa em uma vida funcional e significativa, o que permanece quando tudo é observado de fora. No fim, o que mais chama a atenção na história de Abby e Brittany não é apenas o fato de compartilharem um corpo, mas a forma como preservam suas individualidades dentro dele. São duas pessoas com pensamentos, escolhas e perspectivas próprias, vivendo uma existência que exige cooperação constante. Enquanto o mundo externo tende a transformar suas vidas em narrativa, elas seguem vivendo o que é mais simples e, ao mesmo tempo, mais essencial: rotina, trabalho, relações e decisões diárias. E talvez seja isso que mais se perde nas interpretações externas. Não há mistério contínuo nem espetáculo permanente. Há apenas duas vidas humanas tentando existir com dignidade dentro das possibilidades que lhes foram dadas.